Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. O mês de março é dedicado a celebrar o Mês Internacional da Mulher, com foco no dia 8 de março. O Dia Internacional da Mulher, oficializado pela ONU em 1975, para celebrar conquistas sociais, políticas e econômicas, além de reforçar a luta contra a desigualdade do gênero. Desejamos, nesta oportunidade, homenageá-la dentro da ótica espírita, relembrando a sua trajetória na face da Terra. A história nos mostra que em todas as épocas o papel da mulher na sociedade nem sempre foi considerado preponderante e fundamental. Ao contrário, ele foi secundário no centro das decisões humanas. Vamos buscar então nas civilizações mais antigas, do antigo continente europeu, por exemplo, na Grécia Antiga. A síntese do pensamento grego era o seguinte: os deuses haviam criado a mulher e os escravos para o trabalho pesado, para que o homem pudesse dedicar-se às nobres atitudes do espírito. O trabalho manual poderia corromper o homem na mistura da alma com a matéria. As mulheres eram naturalmente corrompidas porque elas existiam para criar a matéria, para gerar os filhos. Por isso, meus irmãos, as mulheres eram afastadas de tudo aquilo que era considerado nobre. Afastadas da arte, afastadas da política e da filosofia. Na Grécia havia 3 tipos de mulher. As mulheres da rua, que eram desprezadas. As escravas, que trabalhavam intensamente. E as nobres, que não faziam absolutamente nada para não se desvalorizarem. A mulher nobre era como um enfeite. Ela era subestimada em sua inteligência e capacidade. Em relação à maternidade, elas eram feitas apenas para criar a matéria. Quanto aos dotes em relação ao espírito, a vivacidade do filho, a inteligência, a força, eram heranças do pai. O homem era considerado o ser supremo da criação, a mulher não. Ela não precisava opinar, saber ler ou escrever. Ela não tinha também capacidade para exercer cargos na sociedade. E assim, de civilização a civilização, ela viveu reprimida, impossibilitada de desenvolver-se intelectualmente, impedida de se realizar como ser humano. Apesar das dificuldades, ela consegue desenvolver os seus sentimentos com a maternidade. Ela aprende a doar-se. Mas a providência divina, que visa o progresso da humanidade, em todas as épocas nos enviou, através da reencarnação, grandes missionários como grandes defensores da mulher. Vamos encontrá-los como filósofos, pensadores, escritores, poetas, músicos, compositores. Mas o primeiro grande defensor da mulher foi Jesus de Nazaré, inaugurando uma nova era para as esperanças femininas. Quantas passagens maravilhosas, quantos conselhos ele deixou. Vamos encontrar em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, irmãs queridas de Lázaro, um amigo do Mestre Divino. Após os primeiros cumprimentos, Maria sentou-se aos pés do Mestre Jesus. Ouvindo encantada os seus ensinos,
ela começou a falar de Deus. Nosso Pai, aquele que nos educa com amor. Ele falava sobre o reino dos céus, as moradas do Pai, a importância do amor. Mas onde estava Marta? Marta estava muito preocupada com os afazeres domésticos. Por isso ela passava de um lado para outro, lançando olhares de irritação para Maria. Não contendo, ela falou a Jesus: Senhor, diz a Maria para vir ajudar-me. Faço o trabalho da casa sozinha. Jesus, aproveitando aquele momento para deixar suas lições, diz: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas e poucas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento, meus irmãos, Jesus não subestimou o trabalho de Marta. Ele destacou a parte espiritual, que é eterna, imortal, imperecível, enquanto que a parte material de nossa vida é passageira, ela é transitória. Maria havia escolhido as riquezas do amor e da felicidade, que nunca seriam roubadas, seria o patrimônio dela. O alimento que Marta estava preparando poderia atrasar um pouco, mas o alimento divino que Jesus oferecia talvez nunca se repetisse. O mestre dos mestres, dando atenção às duas mulheres do povo, oferecia cultura, deixando lições transformadoras. E em uma outra passagem da vida de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, o momento em que ele encerrava uma pregação em uma praça pública e percebeu que uma multidão aproximava-se em alvoroço. Alguns com pedras nas mãos gritavam. Uma mulher ofegante, cabelos despenteados, face abatida e molhada em lágrimas, com o olhar pedia proteção. Ela havia sido pega em adultério. Os judeus queriam apedrejá-la de acordo com suas leis, e Jesus foi convidado a dar sua opinião. Os judeus sempre faziam esse tipo de convite a Jesus, como armadilha, procurando motivos para denunciá-lo. Mas o mestre exclamou com muita sinceridade, causando espanto a todos: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. Abaixou-se e começou a escrever no chão palavras que os assustaram. Imediatamente, eles largaram as pedras e retiraram-se. E fitando a mulher, disse-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te perseguiam? Ela permaneceu calada e com medo. Disse Jesus: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. João, entre os discípulos, disse espantado: mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus respondeu: porque ela própria já se condenou. Não seria justo aumentar suas dores e seus sofrimentos. João, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você sabe, por acaso, quantas vezes essa mulher tem sido motivo de críticas e que fizeram com que ela fracassasse? Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra, João. Todos, então, se afastaram em silêncio. Jesus ensinou-nos a ser mais indulgentes com os erros alheios. Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra, pois com a mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. Jesus, então, meus irmãos, retorna aos planos espirituais e a mulher continua sua trajetória.
Em 1857, o processo de valorização da mulher acelerou-se quando Kardec codificou a doutrina espírita. Em 1866, Allan Kardec publica, na edição de janeiro da Revista Espírita, editada em Paris, um artigo em defesa de uma bacharelanda em Direito, que enfrentava a seguinte questão: a lei não estabelecia claramente o direito da mulher em obter um título universitário. Durante muito tempo se questionou se ela deveria ou não receber o título. A lei também não dizia que ela não tinha o direito ao título. Kardec, então, publica o artigo intitulado A Mulher Tem Alma? Nesse artigo, ele analisava a participação da mulher na vida social e indagou: a igualdade legal que se procurava era um direito natural ou era apenas um favor dos homens? Deixaram então que a moça se diplomasse. Ainda hoje, o lugar da mulher em relação ao homem provoca questionamentos, mas com base na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, podemos afirmar que o lugar da mulher não é fazendo trabalho escravo, conforme o pensamento grego do passado. Não é unicamente no tanque ou na cozinha, como pensam alguns latinos. Não é atrás do homem em posição de inferioridade. Não é à frente do homem em posição de superioridade. O lugar da mulher, meus irmãos, é ao lado do homem, para juntos se transformarem em força gerada pelo amor e pela fraternidade. Bem, meus irmãos, já caminhando para o encerramento do nosso tema, agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de trabalho. Agradecemos também, humildemente, ao Espírito de Maria Dolores, por seus versos de força, amor e fé, nos incentivando sempre a trabalhar o amor dentro de nós. Maria Dolores nasceu na cidade de Bonfim da Feira, estado da Bahia, e dedicou-se à poesia e ao jornalismo. Apesar das dificuldades e preconceito da época, dedicou-se ao amparo das crianças assistidas pela instituição, dedicando-se à arte da poesia. E ao desencarnar, continuou nos presenteando com a ternura de seus versos de amor e de fé. E através da mediunidade de Chico Xavier, sempre nos incentivando a trabalhar o bem dentro de nós, na construção de um mundo melhor. No pequeno verso, Palavras de Fé, ela nos diz: não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha do bem, na terra e no além. É bênção do amor de Deus.